Vamos lá então, um garoto de 16 anos. O nome dele é revoltado.net. Revoltado.net? É, o cara é revoltado.net. Só falta o www. É. Se ele Caio. fizer um .com, fica uma revolta universal, né? .com States. Ô Caio, tudo bom? Há pouco tempo eu assisti uma pregação sua que tem por título, aspas, sem fé é impossível agradar a Deus. Fecha. Certo. Nessa pregação, o senhor diz que muitas pessoas dizem que não é culpa delas se elas não têm fé, pois é dom de Deus. O senhor diz que tudo está errado e que a fé depende de nós. Caio, onde está escrito que a fé depende de nós? Eu nunca disse que a fé depende de ninguém, eu não sou insano. Porque o que está dito é que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de derramar Deus a sua boa vontade. Graça é um favor imerecido, é um dom de Deus. Então como é que depende de mim? A única coisa que depende de mim na fé também não depende de mim, porque tudo que em mim eu penso que seja meu, também, quando se trata de abertura para Deus, para a vida e para o próximo, já é um toque de Deus, portanto já é uma graça pré-consciente trabalhando em mim. Pré-consciente. É que o pessoal não entende isso, eu não tenho o trabalho de ficar explicando essa minúcia o tempo todo. Mas tudo é graça. Quando eu digo que tudo é graça, o universo é graça. Alguém pensou no universo para que ele existisse? Algum de nós o concebeu e o chamou à existência? A gente nasceu no existente, no que já era. A gente mama sem saber porque está mamando. Engatinha sem saber porque está engatinhando. Se põe em pé sem saber por que está em pé. Aprende a correr sem saber para o que vai precisar. Aprende a comer sem ter realizado que um dia vai precisar trabalhar. Tudo vem dado, tudo vem pronto, tudo é graça. É um processo constante. Eu vou virando adolescente sem pedir. Eu vou me tornando adulto sem invocar. Tudo vem, tudo acontece, tudo brota. As flores, as sementes, o sol, a luz, a vida, o conjunto de coisas. Tudo é graça. Nenhum de nós montou nada disso. E qualquer coisa que a gente faça é, no máximo, ajuntar as coisas que existem para produzir algo que necessitamos, a partir do que existe. Tudo é graça a partir da natureza. Tudo é graça em qualquer outro âmbito da vida. Eu estou pensando aqui, o que é isso? É graça. Hoje, antes de descer, estava sentado ali lendo um pouquinho, de repente eu tive aquela sucção para trás. Parecia que eu estava indo. Foi uma queda de pressão. Subitamente parece que você está indo, está morrendo. É que eu já morri, já tive sensação de morte 2000 vezes na vida. Quem fibrilava com fibrilação atrial, eu sentia sensação de morte toda hora. Então eu estou meio acostumado à morte súbita e voltar. É. Então, meu Deus do céu. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu estou, mas eu não estou. Tudo é graça, meu filho. E quando se trata do arrependimento, por exemplo, que é uma pré-condição para eu receber o benefício de Deus, é o arrependimento, é cair em mim, é perceber. Amém. O que é o arrependimento? O arrependimento é graça. O arrependimento é uma coisa muito boa, só precisa dessa coisa boa os que acabaram de fazer coisas muito ruins. Então é você querer que o cara que sabe fazer o que é ruim, que acabou de fazer o que é ruim, produza de repente uma coisa sublime, que é arrependimento. Arrependimento, portanto, é graça, que provocada pré-conscientemente no indivíduo. E ele é tocado pela graça sem saber que aquilo é graça, se arrepende para então pedir graça. Mas a graça começou muito antes. A graça começou antes de haver mundo. Por isso é que se diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque tudo é graça. Então, se você ficar, como é que ele chamou? Nervoso.net? Revoltado.net. Revoltado.net, só por causa da sua cabecinha pequenininha, filho, é melhor pular de cabeça na ponta da espada, porque você nem começou a entender as sutilezas das coisas.
Se você entendesse, você não iria dizer, e o Senhor então disse que tudo depende de nós. Onde está escrito que tudo depende de nós? Em lugar nenhum, meu filho. Só está escrito que depende de nós é quando, recebendo toda a graça, eu tenho que me pôr em pé e andar. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus disse, fica livre do teu mal, ou ser curado. Queres ser curado? Aí o cara dá a maior desculpa. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Então levanta, toma o teu leito e anda. Quanto ao mais, não fique revoltado por causa da sua ignorância. A pior coisa que tem é a gente ficar zangado contra as entranhas da vida em razão da nossa mente ainda tão pequena, tão ignorante, tão sem capacidade até de entender sutilezas linguísticas e filosóficas. Se eu começasse a dizer o que eu gostaria de dizer, você ia ficar mais perdido do que um cachorro caiu de mudança. Eu estou tentando simplificar ao máximo para você só se desangustiar um pouco e começar a ler os meus textos. Eu tenho um portal, meu filho, onde não tem uma mensagem, tem milhares de mensagens sobre fé, sobre o absurdo. Fé e o absurdo andam juntos. A fé e o absurdo tem que ser entendidos juntos. Sobre fé, 2.000 e quanta, brother? 364 fé. 2.364. 114. 114. Se você quiser pelo menos começar com fé e absurdo, já é um bom começo para você. Tá bom, filho? Faça um deverzinho de casa, não fique aflito. É que você está começando a arranhar as coisas, se sente inteligente, mas está sendo traído por uma inteligência com muito pouco acervo. Você deve ser um garoto inteligente, mas que não tem nem as ferramentas para explorar a sua inteligência e que sofre também da angústia religiosa de dogmatizar todo o pensamento. Aí não cresce, aí fica congelado, aí o pensar coagula, porque na realidade, em qualquer que seja a mensagem minha que você tenha ouvido, eu nunca disse, nem direi até o dia de morrer, que o cara só não crê porque não quer, porque tudo depende de nós. Se um dia que eu crer que tudo depender realmente de nós, que tudo provém de nós, que tudo brota de nós, então eu teria enganado as pessoas boa parte da minha vida. Porque a vida inteira eu disse que tudo vem de Deus, que é graça, e que cumpre a nós reagirmos à graça de Deus. Mas eu também digo que a própria reação positiva à graça de Deus já é graça pré-consciente operando em mim. Vamos lá. Ele só termina dizendo o seguinte: Caio, eu leio o portal caifá.net todos os dias sobre o assunto, já terminei de ler o Novo Testamento de carreirinha. Então, por que e que compreendi ele o Evangelho. Por que ele veio citar uma mensagem onde que ele não entendeu direito, se o portal inteiro diz o que eu estou dizendo aqui? Ele quer o quê? Ele não quer concordar comigo? Não, ele vai dizer o que. Eu acho que você vai entender aqui, ó. Eu compreendi o Evangelho, só me falta praticar o Evangelho e ter fé. Amado Caio, fé é um dom. E eu não fui abençoado com ele. Não, o cara mesmo sem fé, eu vou tentar praticar o Evangelho. O cara que tem essa avidez é porque o conceito dele de fé, ele deve estar pensando em fé de uma maneira muito emocional. Porque eu não penso em fé, eu sou fé. Eu sou fé quando eu estou bem, eu sou fé quando eu estou mal, eu sou fé quando eu estou triste, eu sou fé quando eu estou alegre, eu sou fé deprimido, eu sou fé esfuziante, eu sou fé. Fé passou a ser minha natureza de ser. Ela não precisa de emoção, ela não precisa de sentimento. Eu sou fé. Eu sou fé, por isso eu leio. Eu sou fé, por isso eu explico. Eu sou fé, por isso eu me dou. Eu sou fé, por isso eu ando. Eu sou fé, por isso eu trabalho. Eu sou fé, por isso eu como. Eu sou fé, por isso eu agradeço. Eu sou fé, por isso eu sou como. Eu sou fé. Sem fé não dá para viver. Quem pode se pôr em pé sem fé? Agora, para agradar a Deus, é preciso que esse meu pôr em fé me ponha em fé naquela direção de andar
amando a Deus no próximo e amando a Deus na vida, na criação. Por uma razão simples, não dá para eu amar a Deus se eu não puder amá-lo nas coisas criadas. Porque Deus é invisível, Deus é inatingível, Deus é inalcançável, Deus é implacavelmente sublime. Eu nunca alcançarei a Deus, porque Deus não existe para as coisas que existem. Ele é aquele na quem as coisas existem, embora Ele mesmo não exista para as coisas que nele existam. Por isso a relação com Ele só pode ser possível pela fé. Somente pela fé eu consigo ter um relacionamento com Deus. Quando se diz que é agradar a Deus, significa relacionar-se com. Porque é só pela fé eu posso dialogar com o absurdo, com o impossível, com o intangível, com aquele que não é demonstrável, que está para além de qualquer equacionamento. É só pela fé que eu me relaciono.